Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, não é? Porque a gente sabe que é um investimento de cada pai, cada mãe na vida do seu filho. E a gente quer que essa noite realmente possa abençoar a vida de cada família, porque como igreja a gente sempre fala que nós queremos somar na educação das crianças, porque a gente preza por isso e a gente crê que Deus tem um plano perfeito e a gente está sempre em união com as famílias para ajudar nesse ministério de educar os filhos. E eu quero chamar aqui a Raquel, que é professora Nova Kids e também é uma psicóloga, não é? E trabalha também com famílias, com pais, ajudando também naquilo que diz respeito à criação dos filhos. E a gente agradece a vida dela aqui hoje, que vai estar trazendo essa palestra para vocês. Nós vamos orar por esse momento. Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, porque nós devemos realmente estarmos unidos, Deus, buscando sempre juntos, na sua palavra, Deus, aquilo que podemos aprender para criarmos melhor as crianças que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigada por cada pai, cada mãe, cada pessoa que conseguiu chegar até aqui, que com certeza teve que priorizar e deixar algo. E sabemos que bênçãos serão colhidas. Nesse momento, que o Senhor possa usar a vida da Raquel como alguém que te conhece, alguém que te serve, que ela possa, inspirada por ti, dar essa palavra aqui, essa palestra, orientando, Deus, cada pai nessa missão. Toma esse tempo aqui em tuas mãos e que o Senhor abençoe e fale através dela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Raquel. Como a Claudinha disse, eu sou psicóloga e trabalho, sou pós-graduada em clínica e trabalho bastante. Minha atividade principal na clínica é com orientação a pais e terapia infantil. Mas a minha história com crianças começa já na minha adolescência, porque desde adolescente que eu me conheço, assim, que eu estava fazendo alguma coisa, eu já estava envolvida. Ou como babá para as mulheres irem nos retiros, ou como prof, ou contando histórias, ou participando de teatros e sempre em ministérios infantis. E aqui na igreja, meu ministério do coração é Nova Kids, né? Então, eu vejo que nós temos em comum aqui uma preocupação, né, com o educar, um sonho de educar para ter crianças felizes. Mas, mais do que isso, minha alegria também hoje é de saber que quem está aqui, nós, estamos preocupados com a eternidade dos filhos. Isso é uma honra para mim. A gente está preocupado, além da educação, com a eternidade dos filhos. E hoje eu quero falar sobre o impacto dos pais na vida dos filhos. E falar de uma maneira que eu possa contribuir para que esse impacto seja positivo, tá? Eu vou começar com um versículo muito conhecido de vocês, nosso, né? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. O que esse versículo remete aos seus pensamentos? Quando você lê esse versículo, pensa aí o que você pensa, né? O que você vislumbra com esse versículo? Eu creio que é uma promessa. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente já entende. Uma promessa, uma garantia. Sim. Só que, por ser um provérbio, né, ele é uma lógica de ser, então. Então, é uma lógica. Se nós instruirmos, aumentamos as possibilidades de os filhos não se desviarem daquilo que foram instruídos. Mas eu queria que, a partir de hoje, nós olhássemos para esse versículo como não apenas uma promessa, mas uma ordem para nós. Quando a gente olha para esse versículo, a tendência é de lembrar da criança, e que ele vai, né, perdurar no caminho que eu vou ensinar. E a gente acaba esquecendo um pouquinho que é uma ordem para nós, que nós devemos instruir, educar, né, ensinar. Então, quando nós olharmos para este versículo, vamos lembrar
da nossa responsabilidade, mais do que da promessa. Vamos lembrar da responsabilidade. Esse versículo, ele tem que servir, além de uma promessa, para nos puxar para o nosso propósito. Veja, por um bom tempo, houve um distanciamento emocional e também físico entre pais e filhos, né? E eu não sei se sou só eu que percebo, se vocês percebem, que agora vivemos numa época, na educação dos filhos, em que a proximidade é buscada, né? Estamos mais próximos dos filhos. O amor está no topo. A felicidade está quase acima de tudo. Então, a proximidade física entre os pais e filhos aumentou. A companhia, a amizade, isso é ótimo mesmo. Mas não é só isso. E, aliás, é só uma parte, e bem pequena. Porque pais se sacrificam, trabalham, sustentam, corrigem, oram pelos filhos, aguentam os azedumes dos filhos, né? Tudo que acontece com eles durante o crescimento são os pais que estão ali. Então, é muito mais do que estar junto, ter amizade dos filhos, né? E, então, o que eu vou falar aqui pode doer um pouquinho, né, no seu coração. Mas, ao longo dessa conversa que a gente vai ter hoje, eu quero que vocês entendam com esse versículo que precisa de coragem para todos os dias se entregar nessa responsabilidade de instruir. Coragem. Mesmo quando não está bom, mesmo quando o filho diz até que não gosta mais de você. Quando tiver coragem, se entregar nessa responsabilidade, é aí que você vai se sentir bem. Não é pelo respaldo do carinho que o filho te dá. Também é gostoso, né? Mas não é isso que deve direcionar a atuação de pai. Hoje também nós nos preocupamos muito se os nossos filhos serão traumatizados, se eles vão ficar doentes e vão precisar, né, de algum apoio, alguma coisa inimaginável ainda, se eles terão momentos difíceis nos relacionamentos deles, na vida deles em geral, se eles terão fracassos. E, quanto aos pais cristãos, se os filhos vão permanecer no caminho. É uma das grandes preocupações, né? E também, além das preocupações, nós, pais, focamos bastante ainda em desfrutar da companhia dos filhos. Não é errado. Mas nós desfrutamos da companhia dos filhos algumas vezes esperando o reconhecimento dos filhos. Se pedir para levantar a mão, né? Todos nós. Só que não deve ser isso, né? A direcionar a sua atitude e a minha como pai, como mãe. Quando a gente lembrar que a gente quer garantir tudo isso para os nossos filhos, nós precisamos lembrar que, para chegar nisso tudo, o processo é educar. Não tem outro jeito. E é você e você que tem que educar. Não é opcional. Tá? E, para que uma criança seja feliz, é preciso algo muito mais simples, que algumas vezes nós tiramos das crianças, que algumas crianças perderam. Tá? Pais presentes, que se dediquem, até aí tudo bem, mas que se dediquem quanto a limites equilibrados, regras claras, frustrações. Ai, Raquel, lá vem, vou ensinar que tem que frustrar meu filho. Vai ser útil frustrar, permitir as frustrações. E nós precisamos ensinar que eles sigam a vida com autonomia, mas é um caminho. Eles só vão conseguir isso se eles tiverem limites.
tá? Se eles forem direcionados. Porque a criança, ela vem prontinha para amar e ser amada. Deus é amor, né? Nós somos criação de Deus. Então, para amar e ser amada, está tudo pronto, está tudo, né? O que ela precisa mesmo, além dessa condição que ela já está preparada, é ter coragem para enfrentar a vida. É disso que a criança precisa. E, por sobrevivência, para ela sobreviver aqui neste mundo, ela vai tentar conseguir o que precisa e o que quer. Então, pense aí no comportamento inadequado do seu filho. Sei lá, naquela birra, aquela coisa que ele faz assim, que te faz passar vergonha, raiva, ou não cumpre alguma coisa. Se ele faz isso para sobreviver, para conseguir o que quer, é porque ele aprendeu. E se ele aprendeu a se comportar desta forma para conseguir o que quer, ele pode aprender a se comportar de outra forma para aprender o que quer também, de uma forma adequada. Isso é uma esperança que nós temos, tá? E não existe ser humano que não possa mudar. Mesmo que a genética influencie, mesmo que o seu filho já tenha passado por um trauma, que a gente não consegue proteger de tudo, ou que ele ainda venha passar, a sua ação ainda é muito importante. A ação dos pais pode reverter comportamentos inadequados. Criança mal educada, criança triste, criança que não sabe perder, toda a tua ação ainda pode melhorar isso tudo. E ainda pode levar a criança a superar traumas. É a ação dos pais. Essa é a nossa urgência. Entende que não são as preocupações a nossa urgência? Nem ter o reconhecimento dos filhos? Talvez a gente não tenha o reconhecimento dos filhos. Mas a gente precisa lembrar do versículo, da instrução. É isso que deve nortear o nosso propósito. Essa é a nossa urgência. Mas por que a criança se comporta mal? Porque aprendeu a se comportar mal para conseguir o que quer, deu certo até hoje. E por que ela continua se comportando mal? Duas coisas. Ela tem conseguido o que ela precisa, o que ela quer, tá? E tem funcionado para ela escapar de situações que ainda ela não tem habilidade. Então, a criança se comporta mal não é porque ela é malvada, é porque ela aprendeu que dá certo ela se comportar daquele jeito. Está ganhando o que ela precisa, está viva até hoje, está sobrevivendo, né? E ainda ganhando um monte de amor que tem que ter mesmo. Então, por esses dois motivos. Lembrar que todo comportamento tem uma função, não é do nada. Será que o seu filho, com as birras, está tentando chamar sua atenção? Você já encarou as birras dessa forma? Será que a tua filha, quando ela responde ríspida, ela está tentando chamar a atenção de alguma coisa que está acontecendo na escola? Ou será que o comportamento dela, da criança, aponta para alguma insegurança pela falta de limites? Nós já vamos entender que limites dão segurança. Então, se a criança é insegura, o antídoto, limites, regras, para amparar, para dar segurança. Tá? E queria que vocês entendessem que como a criança aprende. A criança e todo ser humano aprende por principalmente 3 formas. Imitação, concordam? Que ela vê, já faz, já se espelha. Então, por imitação, por regras. Então, nós vamos falar bastante de regras aqui hoje.
e por consequência. Então, ela se comporta de alguma maneira e recebe o que ela queria, o que ela precisava, o carinho ou a aceitação. Então, ela vai se comportar novamente. Ou ela se comporta de uma maneira e tem uma consequência ruim, ou até uma punição, ela não vai se comportar. A tendência é que ela não se comporte daquela maneira novamente. Então, ela aprende dessas 3 formas. Dar limites. Os limites são importantes para o desenvolvimento saudável, né? Lembram? Ela veio, nasceu e quer sobreviver. Sabe amar, está pronta para ser amada, mas não sabe como é que tem que lidar com as coisas. Então, precisa dos limites para ter um desenvolvimento saudável. Precisa dos limites para ter segurança. Precisa dos limites dados por alguém que tenha sentimentos de afeto ou amor por ela, e para que ela sinta que ela é amada e não negligenciada, não abandonada. E ela precisa de limites para ela entender que é por ali que ela tem que caminhar, tá? Para encorajamento. Por exemplo, ensinar limites é dizer o que é e o que não é permitido. As regras nada mais são do que falar quais são os limites, por onde você pode ir, o que você pode fazer e o que você não pode. As regras, pais, protegem. É isso que as regras fazem, protegem. Através das regras vem a segurança para os filhos. É como se fosse o corrimão de uma escada. Sem esse corrimão, a criança desliza, cai, se quebra, emocionalmente, né? Literalmente, na sociedade. E as regras, os limites, cumprem um desejo da criança, que é ser amparado por quem o ama. Mas, pais, se quando é colocada uma regra para a criança e ela reclama, e isso afeta você, é importante lembrar que as regras protegem. Então, você não vai fraquejar pela reclamação do filho. Você vai lembrar, eu estou fazendo isso por proteção ao meu filho. E é dever do adulto proteger, não é dever da criança se tocar que a regra é boa para ela. Quando ela for adulta, quando já for autorregra, ela vai entender, tá? E o ensino de limites não tem idade. Quanto mais cedo, melhor. O que não quer dizer que a vida da criança vai ser faça isso, não faça aquilo outro, sempre desse jeito. Uma regra, se ela existe, se ela foi bem colocada com um propósito, ela nunca será burlada, mas algumas vezes ela pode ser flexibilizada. Depois eu vou falar, por exemplo, horários. Estudar, né? Já vou falar agora. Estudar é uma regra que em todas as casas, né, ela se faz necessária no mundo. Mas você coloca uma regra que tem que ser naquele horário, então vai fazer depois do café da manhã, tarefa. Mas tem uma consulta médica, mas tem alguma coisa, então podemos mudar o horário, mas a regra não. Exemplo simples, tá? E cada família, claro que tem suas regras, né? Não, algumas são para todas as pessoas, outras são muito particulares. Por exemplo, é mais comum, né? É da nossa cultura comermos juntos na mesa, que na igreja temos até um curso incentivando a importância disso, a experiência do lar. É importante, mas pode ser que em algumas casas o lanche não precise ser junto, porque cada um chega em um horário, então está tudo bem, naquela casa está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Então, as regras são assim. É importante explicar para a criança que algumas regras não serão flexibilizadas. Existem regras, filho, que não tem jeito. Quando você fala isso para alguma criança, quando você ensina que algumas regras da sua casa, da vida dela, não podem ser quebradas, você está ensinando a frustração nível hard. Meu filho, não tem jeitinho, não vai ter, o pai e a mãe não vão amaciar. Algumas coisas na sua vida você nunca terá mesmo.
já ensina de cara, já aproveita essa oportunidade para ensinar que o mundo não vai ser assim, que não tem. E é preciso ensinar para a criança que tudo tem uma lógica, como lá no provérbio, de se, então. Se eu fizer isso, colherei aquilo, né? Sobre as consequências. Todo ato tem sua consequência. Então, quando você ensina para a criança e você permite que ela tenha consequência daquela regra, você está amando ela, você está preparando ela para o que virá. Tá? É que esperamos, às vezes, que as crianças sigam as regras, mas, quando ela está sendo colocada, é necessário que a gente descreva claramente a regra. E, em seguida, é preciso que a gente descreva o que vai acontecer com a criança, caso ela siga e caso ela não siga. Não adianta a gente chegar para uma criança e dizer: mas até agora você não tomou banho? Mas você está fedida? Mas o que é isso? Né? Nós devemos falar: olha, também não podemos perguntar: vamos tomar banho? Se você pergunta: vamos tomar banho? Ela pode dizer sim e pode dizer não. Por quê? Vamos tomar banho. Então, não é assim que uma regra pode ser colocada. Tá? Então, tem alguns passos para nós colocarmos as regras. Quantas vezes vou pedir para você apagar a luz? Não é assim. Talvez seja muito mais prático: a luz está acesa. Provavelmente ela vai apagar. Se você já explicou, luz acesa precisa ser apagada. Parece básico, né? Simples, mas às vezes a gente fica: não toma banho ainda? Essa luz acesa de novo? Meu Deus, eu sou sócio da Copel. É por aí, a gente entra no automático. Tá bom? Então, os pais reclamam, nós reclamamos que os filhos não cumprem as regras. Mas será que a maneira como está sendo colocada para a criança está adequada? Será que a maneira como você coloca a regra, espera que ela tome banho, que ela coma, que ela estude, não é isso que está causando o comportamento inadequado dela? Pode ser. Como seu filho não segue as regras? Ou tem um comportamento inadequado com elas? Talvez muitas regras, né? Ele não siga. Então, como devem ser as regras? As regras precisam ser coerentes, tá? Então, eu escolho uma regra com utilidade, não por gosto pessoal. Eu não escolho que na minha casa só se comerá feijão branco porque eu não gosto do preto. Eu sei que é um exemplo exagerado, mas é assim. As regras precisam ser boas para o desenvolvimento da criança. Então, fazer tarefa merece ter uma regra, precisa ter uma regra. Rotina é importante. Então, rotina tem que ser regra. Respeito entre os membros da família é motivo de regra? Porque senão os irmãos vão se degladiar, senão eu não vou respeitar meu filho não vai me respeitar. Então, quando vai escolher uma regra, começa por aí. Precisa ser coerente e não de acordo com o gosto pessoal. Na coerência também, precisa saber, além de ver se as regras fazem sentido, precisa ver se não tem excesso de regras. Às vezes, dependendo da idade da criança, 2, 3 regras, depois outras. Uma regra, depois outra. Né? Quando vai crescendo, daí mais, mas já tem outras que já são autorregras. Mas está de acordo com aquela faixa etária? Tá? Visa a segurança mesmo, ou é eu que estou fazendo questão disso porque é meu jeito? É compreensível o jeito que eu falei? Ou eu estou dando um sermão e falando para o meu filho: eu sou esquecido mesmo, nunca apago a luz. Ou a regra é: a luz está acesa, apague. Coisa simples, rápida. Outro ponto da regra que precisa ser clara e específica. Precisa ensinar passo a passo. Você sabe os pontos, quando que tem que fazer, a hora que tem que fazer, como que tem que fazer. Precisa ser ensinada passo a passo. E
o que acontecerá se eu seguir ou não seguir. Aqui também tem um ponto que nós esquecemos de dar consequência quando a criança cumpre. A gente esquece de lembrar, olha, que bom, você tomou banho, já vou servir o jantar para você. Coisa simples, mas que é a consequência positiva do comportamento. Tá? A regra precisa ser consistente, sempre do mesmo jeito. Uma coisa que as crianças reparam muito é isso. Mamãe está brava. Nossa, papai chegou. Hoje, e está com uma cara, hoje eu tenho que... Não posso pisar na bola, tenho que fazer tudo certinho. Nossa, hoje papai está feliz, mamãe está feliz. Hoje ela deixa. Porque ela já deixou uma, já deixou duas, já deixou três. A regra não pode ser quebrada, burlada, nunca. Não é de acordo com o meu humor. Se eu estou azeda, que eu vou persistir, eu vou largar para... deixa, eu estou tão cansada. É voltar, é regredir daí, e a criança fica confusa mesmo. A regra é justa para todos os membros da casa? Por exemplo, aí tem exceções, né? Por exemplo, hora de dormir. As crianças menores, é óbvio que não vão dormir no mesmo horário que as maiores, né? Mas a criança precisa entender que todos da casa se respeitam, se é uma regra de respeito, que todos estudam, o irmão mais velho, o irmão mais novo, né? Cada um na sua programação, porque senão isso daí só confunde a criança. E se a criança reclamar, explica-se de novo. Com regra, com birra, não se cede. Não se cede. É uma regra, não pode ser burlada. Reclamou? Explica de novo. Dá consequência, mas não desiste. Aqui, nesse ponto, quando a criança reclamar, porque ela vai reclamar, quando você fraquejar, assim, que você... Ai, meu Deus, reclamou de novo, não está conseguindo. Para onde você vai voltar? Lembrar que o propósito é de educar o filho, de preparar ele para coisas mais complexas. Então, deixa reclamar, explica de novo. Tá? Ao colocar uma regra, é preciso supervisionar e monitorar. Você diz a regra e vira as costas? Ou você acompanha o seu filho até que ele seja independente para cumprir essa regra? E esse até que ele seja independente para cumprir essa regra pode durar muitas vezes, tá? Pode durar muitas vezes. E, por último, as regras devem ter consequência para o não seguimento de regras. Aqui é outro ponto que acontece de os pais terem dó da consequência, que ou é natural, né, que a criança vai se ferrar, não vai se dar bem, ou uma consequência que você precisou colocar para ela, uma privação, que você precisou tirar alguma coisa dela. Os pais costumam ter dó, mas é preciso explicar que isso, e vocês, pais, né, entenderem que isso vai acontecer naturalmente no mundo. Então, que bom se a criança já aprender isso em casa, né? Então, é importante dar o seguimento quando a regra é cumprida. Fiquei feliz mesmo que você fez a sua tarefa. Por que não? Não é para falar assim, não fez mais que a obrigação. Você está ensinando ainda. Quando for maior, ela vai ter esse sentimento. Nossa, não fiz mais que obrigação, mas fiz, né? Estudei direito. Mas não pode passar isso na cabeça do pai, né? Se já passou, que não passe mais. As consequências também, elas precisam estar relacionadas àquela regra. Por exemplo, não vai comer sobremesa se não guardar o brinquedo. Não tem muita relação, sabe? Não vai brincar amanhã se não guardar o brinquedo. Precisa ser uma regra, sim. E, para o sucesso das regras, precisa ser prática e objetiva, as regras. Precisa explicar alternativas, se houver, e dizer o que vai acontecer. Esse aqui de dizer o que vai acontecer, das consequências, sempre vai precisar. É
É um modo muito eficiente de aprendizagem. No mundo é assim, né? E ser prática e objetiva quer dizer uma regra por vez, sem sermões, explique os motivos, por que tem que tomar banho, porque você está ensinando ainda, tá? E sentenças curtas. Crianças, vocês não pegaram o pijama ainda, e ainda estão pulando aí e tal. Pronto. Crianças, pijama. Simples assim. Crianças, pijama. É uma regra? Você não fica desgastando a relação ali com sermões, né? Isso daí serve para todos os tipos de relacionamento, tá? Explicar para a criança que algumas regras vão ser flexibilizadas e outras não. Se houver alternativas, quer dizer assim, hoje você vai tomar banho, mas tem uma festinha do amigo. Você quer tomar banho antes ou depois? Então, se tiver alternativas, você já vai explicar para a criança não ficar perdida. Epa, o que aconteceu? Cadê minha regra que eu sabia o horário de eu tomar banho? E hoje, que horas que eu tomo banho? Entenderam que para você é muito simples e para a criança ela não entrou na tua cabeça, ela não sabe que horas que você falou para ela que toda hora era para tomar banho daquela forma, naquele horário, e depois daí você muda, tá? Então é preciso tudo isso. Aqui é muito importante, evite sermões. Uma bronca ela não deve durar mais do que 4 segundos. Matou, né? Já passou, gente, já passou. É preciso cuidado. Sabe os versículos de Efésios? Não provoquem a ira dos filhos. No limite da bronca, do falatório, a gente acaba defraudando o filho, desrespeitando, confundindo. Tá? Então, é por isso que não deve durar mais que 4 segundos. É para uma necessidade extrema, uma bronca. Senão, você vai usar regra, usar consequência, usar outras coisas. Tá? Então, com uma bronca, o que se consegue é provocar a ira dos filhos. Lição de moral não serve para ninguém aprender. Alguém aqui já aprendeu com lição de moral? Fica triste, tudo, mas não aprende nada, né? É importante para os pais prestarem atenção aos seus sentimentos. Sabe, ter dó da criança? Ai, mas eu falei que ia perder a festinha e agora vou ter que deixar perder, mas essa festinha é uma vez no ano. Vai ter que deixar. Porque você vai lembrar que é importante a criança saber que, conforme o ato dela, se ela fez ou não fez, se ela tem responsabilidade ou não tem, né, vai ser consequência na vida dela. Ela vai ser disciplinada ou não. E a disciplina que vai fazer ela ter sucesso na vida. Lembra das preocupações dos pais? Então, não tem espaço para dó. É rapidinho, você já recobra a confiança e... Não, eu disse que ia ter essa consequência e é importante para ele. Tá? Depois será bem pior. As consequências do mundo para alguém que não sabe seguir regras. Nem tudo é... As coisas são perdoáveis, mas as consequências acontecem, né? E agora, com as regras sendo colocadas em práticas, seu filho vai se frustrar, vai mesmo. Frustração todo dia. Se não tinha regras e agora terá, e cada dia tem mais, né, e uma regra nova, seu filho vai se frustrar. Então, nós entramos no outro ponto, né, que é a frustração. Por sobrevivência, a criança precisa que as suas necessidades sejam atendidas. E, quando ela é bebezinha, ela vai chorando, né, para ter as necessidades atendidas. Isso funciona muito bem. E, quando ela vai crescendo, ela precisa
falar, né, se comunicar. Mas a tendência ao choro ainda fica, porque dava tão certo. Eu tinha tudo, né, quando chorava. Então, não se preocupem, a tendência fica. Então, talvez você não esteja fazendo nada de errado. Talvez a criança ainda não chegou no tempo dela de suportar sem choro, sem reclamação. Quando acontecem as birras, que são nada mais do que demonstrações de frustrações, não é porque seu filho é doente, porque você não está, né? Talvez precisa dar uma aprumada aí na educação, mas as birras não são para ser ignoradas. Com birra não se cede. Não se deixa para depois, não se ignora a birra. Tem até técnica de ignorar, né, extinção em algumas situações, mas a birra em si precisa de ação. E não é ação da criança, ação dos pais. Então, a birra precisa de ação. Sejam fortes. Porque birra não é fácil. É triste. É vergonhoso, é triste, mexe com a gente. Claro, vocês vão descartar se é sono, se não é, se a criança entendeu ou foi pega de surpresa, o que ela ia ter que fazer. Vai descrever as consequências. Olha, antes de ir para casa, nós vamos precisar passar no mercado, né? Eu preciso que você aguente firme aí, porque depois você vai tomar banho. Coisas assim, mas que precisa mais da nossa descrição. Sabe? Quando houver birra, que ela acontece mesmo, entenda o que está acontecendo. Por que será que ela está chorando? Se coloca no lugar da criança, mas se coloca mesmo. Ai, se fosse eu, e meu pai me quisesse me levar para onde eu não quero, e eu estou aqui brincando. É assim que se coloca no lugar da criança. Pensando como se você fosse criança. Senão a gente não consegue saber que é tão triste algumas coisas, né? E deu o aviso, olha, eu entendo que você está triste, mas agora não será possível você brincar com teu amigo, agora não será possível comprar esse sorvete. Vai descrevendo para a criança o que está acontecendo. Entenda o que ela está sentindo. Entender o que a criança está sentindo não é permitir a birra. Você só vai entender e dizer para ela, mas vai dizer, não é possível. E não é permitir que ela fique do mesmo jeito. Depois que você falar para a criança como ela deve se comportar, dê a ela a oportunidade dela fazer bem feito. Sabe? O perdão. A criança precisa como que uma redenção, uma oportunidade para fazer direito. Todos nós precisamos. Então, você corrigiu, você falou o que estava acontecendo, falou que não era possível. Então, eu quero que você não chore agora, porque nós vamos para casa depois. Dê a oportunidade para ela. Provavelmente, ela vai conseguir. Se você não desestabilizar. Tá? Então, eu preciso ficar forte. Fazer combinados. E como se aprende a esperar? Esperando, né? Não tem técnica mirabolante, não tem. Então, uma criança que não sabe esperar, aprende esperando. Então, você vai usar o que você tiver em casa, jogos, ou não fazer tudo na hora, dar uma mudada, né, na forma como você faz as coisas, como você atende o seu filho prontamente. É cheio de amor, mas vai jogar com ele, e quando ele quiser perder e fugir da brincadeira, você vai... Lembra do nosso combinado? Nós vamos jogar 2 vezes. Você vai ser firme e forte, vai fazer a criança ficar ali firme e aguentar firme, porque lá para frente ela vai querer desistir das coisas também. Então, coisas assim simples do dia a dia vão ensinar para as crianças a lidar com as frustrações. Quando as crianças fazem birra, choram, dizem que não gostam de você, elas dizem mesmo, eu não gosto mais de você, eu te odeio, até te ameaçam, mas eu não vou mais gostar de você. Falam assim mesmo, né?
Quando as crianças fazem isso e você fica mal, perde o prumo, dá uma olhadinha para você e veja como você lida com as suas frustrações, com essa frustração de ter um filho que era para te mimar, afofar, e fala uma coisa horrível dessa. Não tem coração, né? Como que você lida com a sua frustração? Como que você lida com as próprias frustrações? E a birra, ela começa cedo, tá? Só que ela não termina se nada for feito. Quando a birra continua e chega no adolescente, tem adulto e adolescente birrento. Por exemplo, a birra ela é diferente no adulto e no adolescente. Você conhece alguém reclamão? Que bate o pé, que xinga, que tem que ser tudo daquele jeito, naquela hora, somente daquele jeito, que ameaça deixar as pessoas, deixar as situações nos relacionamentos? Não, né? Imagina, adulto não faz isso. É a birra. Só tem outra cara. Sai batendo pé, batendo porta, dando soco, bufando. É a birra. Não sabem competir, numa gincana mesmo. É a birra. Mas como lidar com a criança, né? Vamos voltar para a criança, que é melhor, né? Se colocando no lugar dela, explicando que não pode, não será possível, e ajudar a criança a resolver. Se colocar no lugar dela, entender por que a criança está frustrada, aquilo que eu falei antes. Se fosse eu, com 4 anos, com 6 anos, com 10 anos, por que eu estaria frustrada? Reconheça, é chato perder mesmo, né? É chato mesmo não brincar com o amigo. Reconheça isso daí, fala para ele, não tenha medo, né? É chato, eu sei que você queria aquele brinquedo. Depois explica que não pode. Papai não tem dinheiro para comprar brinquedo e sorvete no final de um almoço, por exemplo. Não percam oportunidades. Mas ajude a criança a resolver. Qual você prefere, o brinquedo ou o sorvete? Dê oportunidades para ela de escolher, de ficar sem uma coisa, de ter uma e ficar sem, ou de não ter nenhuma, tá? Então, leve ela a pensar que ela tem opções, que vai chegar a hora dela ter alguma coisa, ou que aquilo ela nunca vai ter. E aí, se tiver uma coisa que a criança nunca vai ter e ela quer muito mesmo, os pais não podem confundir, nós não podemos confundir, que essa frustração grande, que nunca ela vai ter atendida, que isso aí define a identidade dela, que isso aí define a felicidade dela. Tem coisas que a gente nunca vai ter, e por isso eu não sou eu, por isso eu não sou quem Deus me fez, por isso eu vou ser infeliz? Não. Então, quanto mais exposta a frustrações, mais preparadas para imprevistos, negativas, esperas e menos birras. Pais, observem se vocês não andam se esquivando de situações onde vocês já sabem que vai ter birra. Ir no mercado, se vocês não estão, por não suportar o que a criança está fazendo, privando ela de aprender, aguentar, esperar. Prestem atenção nisso, tá? E aqui eu coloquei sobre a criança reclamona, né? Reclamação de criança, não é o tema, né, da palestra, não é assunto para hoje, mas eu não posso deixar de falar que isso se combate com ensino e prática da gratidão. Aqui na igreja nós temos bastante um incentivo a essa prática. Deus nos ensina. A ciência já comprovou os benefícios. Então, criança está muito reclamona, gratidão nela. Ensina todo dia, toda noite, uma coisa pelo menos, filho. Vamos enxergar. Não teve nada de bom. Vamos ensinar ela a aprender. Tem muitas coisas boas, tá? E com tudo isso, nós chegamos na autonomia.
Porque é muito gostoso proteger o filho e ter o filho ali, né? Vai ter aquele reconhecimento que você esperava, porque o filho precisa de você, mas é importante a gente criar para autonomia. Hoje em dia, nós aumentamos a proteção e diminuímos o incentivo à autonomia. Se fala muito, mas meu filho não tira nem a xícara da mesa. É muito comum adultos saindo mais tarde da casa dos pais. E os pais reclamando: nossa, mas não arruma nem a cama. Como é que vai casar? Não, mas como é que vai estudar fora? Mas será que não é capaz? Será que não tem maturidade ainda, biológica, psicobiológica para isso? Ou não foi incentivado? Ou não foi ensinado? Para nós pensarmos. Autonomia, a gente fala tanto em autoestima, né? É a autonomia que proporciona autoestima. Porque, se não faço nem para mim, não me sinto capaz mesmo, eu não sei que eu sei fazer nada, nem tento. E se eu faço tudo por meu filho, eu estou dizendo: você não é bom o suficiente, filho, você precisa de mim. Você não consegue. Você não é bom o suficiente. Nós queremos que os filhos sejam ups, né, de autoestima, e felizes e confiantes, mas se nós fizermos tudo por eles, eles não vão ser. Nós estamos contribuindo para a imagem negativa deles. E o dia que ele perder a mãe, o pai, está perdido mesmo também, porque ele não vai ter uma autoimagem positiva. E, provavelmente, essa criança nem tentará as coisas. Não vai tentar. Porque todos os dias os pais estão dizendo para ela: eu faço por você, porque você não é capaz. Não com palavras, né? Autoconfiança é formada quando a criança recebe uma avaliação positiva depois do que ela fez, tá? Então, autoconfiança é quando, depois que ela conseguiu amarrar o sapato, que ela conseguiu tomar banho, que ela conseguiu fazer a tarefa, você vai lá e diz: que legal, você conseguiu. E não dizer: não fez mais que obrigação, nem vi. É assim que se ensina a autoconfiança para a criança. Tá? E entendendo a falta de autonomia. Por que acontece a falta de autonomia? Ou porque tem alguém fazendo tudo por essa pessoa, então, para que eu fazer alguma coisa? É a lei do menor esforço, melhor custo-benefício. Para quê? Não vai pensar em fazer alguma coisa, tem alguém fazendo, está tudo bem. Ou porque tem falta de tempo para ensinar, para treinar. Porque amarrar um tênis, por exemplo, um cadarço, algumas crianças aprendem rápido, de uma vez só. Outros precisam treinar de novo, e usar o método das duas argolinhas, e daí o outro de passar e de contar historinha. Cada criança tem seu jeito, seu tempinho. Mas o quanto eu me dedico para o tempo da minha criança, para ela ter autonomia. Então, é importante. Não tem autonomia? Ai, meu filho não sabe se virar ainda para as coisas da idade dele. É porque ou está fazendo tudo, ou falta tempo para ensinar. Não tem... São só essas duas coisas. Tá? Não leve de maneira pesada, tá, pais, essa questão. Mas reflita se, de uma forma ou de outra, você não está deixando o seu filho a Deus dará. Querendo que ele se vire, que ele cresça, que ele se desenvolva, mas fazendo por ele e deixando de treiná-lo. Isso é deixar Deus dará. Não o Deus dará de eu confio em Deus, é o Deus dará que vocês sabem mesmo. Deixar ele se criar sozinho, daí não precisava nem de pais. Então, que não seja pesado, mas que seja pensado sobre isso. Deixar só que ela reaja, esperar, não saber nem o que é previsto para a idade dela, o que eu tenho que treinar ela. Será que meu filho está em dia?
Será que algumas coisas precisa eu dar um treino, eu gastar um tempo, eu contar uma história diferente, eu perguntar para alguém como é que eu faço isso para ensinar meu filho a conseguir fazer alguma coisa? E os perigos da autonomia, quando a gente está querendo que o filho seja independente, que ele consiga fazer as coisas por si, é incentivar além da capacidade neuropsicobiológica. Então, nós precisamos saber o que é esperado para cada idade e saber o que cada faixa etária é capaz e ensinar direito. Então, fica a dica de 2 comportamentos por vez, depois ensina mais 2. Acontece que a gente quer que a criança já venha meio pronta, né? Ou que ele aprenda sozinho. Não. O versículo, instrua. Quer que ele se dê bem na vida? Instrua. Eduque. Faça. Tá? Se a criança não conseguir, lembrar que é um processo e que é importante o quanto ela persiste. Você não conseguiu hoje, mas você tentou bastante, hein? Então, isso é muito importante. E esses foram temas que eu trouxe, que são os dos mais importantes para a educação dos filhos. Na minha opinião, ciência e também a palavra, que é não deixar a criança sem limites, né? Tem os versículos sobre a vara, isso quer dizer que é preciso algo, né? A disciplina que a puxe para o prumo, que ela não vai conseguir sozinha, que ela só veio pronta para amar e ser amada. Então, são os principais pontos que nós devemos cuidar. E ser exemplo para os filhos. Eu falei que uma das maneiras que as crianças aprendem é por imitação. Ela observa o mundo, aprende pelo seu exemplo, principalmente. Mas isso é muito além de dar exemplo, é ser o modelo mesmo, ser de verdade. Por exemplo, se você vai ensinar que ela deve tolerar as frustrações, como que você faz diante da vida, do que você não consegue? Diante dos teus sonhos? Você fala ainda de futuro? Tem expectativa de conseguir conquistar mais alguma coisa? Porque ela está te olhando. Quais os comportamentos que você tem tido na sua casa? E no seu trabalho? E com Cristo? De esperança, de perseverança, de errei, mas Deus me trabalhou em mim, eu vou conseguir, vou melhorar este comportamento. A criança está ali observando. Como seu filho tem visto você tratar as pessoas? Isso é ser exemplo, não é só o modelo lá da atividade que você quer ensinar ao filho. Como ele tem visto você administrar as suas emoções? Você desaba quando ele chora? Ou quando gritam com você? Em alguma outra situação? O que você está ensinando para o filho? Você age ou só reage ao que acontece na tua vida? Você está Deus dará também ou está fazendo alguma coisa, buscando ajuda ou instrução no princípio que a gente é ensinado aqui? Então, meu conselho aqui é que você não fique só tentando dar o exemplo, mas que você viva a verdade. Que você busque essas coisas, tolerar frustrações, saber lidar com as suas emoções. Nossos filhos precisam de mais verdade na vida deles, tá? E nunca é tarde para ter mudanças, para mudar. Não é tarde. Todos podem mudar. Todos podem mudar. E aí, eu terminei o que eu tinha me proposto a dizer para vocês em 50 minutos, mas eu queria deixar
uma sugestão, um refresh para vocês, porque é bastante coisa, né? Poxa, não estou fazendo legal, vou precisar me especificar um pouco mais nessa área e tudo. Para tudo isso, para dar limite, para ensinar a tolerar as frustrações, para eu saber que eu tenho que ensinar meu filho a se virar, para ele me ouvir, precisa do vínculo, né? Eu preciso estar cuidando dessa relação, não só aquele grudinho, aquela, né? Ai, diz que a mamãe é linda, diz que o papai, né, admira o papai. Não só isso. Eu queria sugerir para vocês uma tarefa, né? Eu gostaria que não fosse opcional, mas só você vai saber se você assumiu esse compromisso ou não. Eu gostaria que vocês, a partir de hoje, talvez alguns já façam, mas eu vou dar dicas de como fazer, fizessem todos os dias 15 minutos de dedicação ao seu filho numa interação, fizessem alguma atividade com o seu filho, chamassem ele ou eles para fazer alguma atividade com eles, de brincadeira, ou dependendo da idade, de passeio ou do que for, né? Vai ter que usar a criatividade. Depois, se tiverem dúvidas, me procurem também. E talvez coisas que você já fazia nesse tempo, sem concorrência, de preferência, se for maior, até vai poder ser um filme, mas é que isso já tem bastante, sabe? No filme você não vai poder conversar muito. Alguma atividade que seja de interação. Filho, vamos jogar um jogo? Só que nessa hora, deixar ele escolher qualquer jogo, qualquer um, qualquer brincadeira, e não fazer nenhuma crítica. Ah, não, mas eu não quero brincar. São só 15 minutos, gente. Não é assim... Ah, não gosto de brincar. Mas você vai fazer para você ter vínculo com o seu filho. Aí, quando você estiver fazendo isso, sem concorrência, num horário que você sabe que não vão te ligar do trabalho, desliga celular, que você não tem que cuidar de panela, que você não tem que sair, que você não tem compromisso, nada... Esteja 100% presente com o seu filho e deixa a criança conduzir, ou o seu filho adulto, grande, jovem, ainda eles precisam disso, de um tempo de qualidade. Deixa que ele conduza as coisas. Uma coisa que funciona muito bem com as crianças é eles ensinarem, né, a gente. Então, faça o que a gente chama de parafrasear, que é ser um papagaio mesmo. Então, a criança vai escolher o brinquedo e você vai brincar, e, nesse momento, você não vai criticar, não vai falar mal, não vai dizer, ai, que chato, ai, que feio, filho. Daí, vai falar assim, pai, põe um carrinho aqui nessa pista. Ah, você quer que eu ponha o carrinho aqui nessa pista? Isso dá para a criança o entendimento de que ela está sendo ouvida, de que ela está ensinando alguma coisa, de que ela pode falar alguma coisa. Entende que isso vai fazer sentido quando for falar a regra? Então, a minha sugestão é esse tempo com a criança ou com o seu filho. Além de parafrasear, que é o papagaio, você vai elogiar. Não um elogio vazio, só de aparência, sobre aparência. Filho, eu agradeço. Ai, como eu sou feliz de você. Você é meu filho, porque você existe. Que legal que você pintou isso aqui, pintou bem. Que ideia legal que você teve de colocar esse animalzinho aqui nessa montanha. Mas que ideia legal essa cabana. Filha, mas que café gostoso que você me trouxe. Se você for sair com uma filha maior, com um adolescente. Que legal, não conhecia esse lugar. Elogios. Paráfrases e elogios. Esses minutos de dedicação podem fazer grandes coisas pelo relacionamento de pais e filhos. Então, eu queria deixar essa sugestão. Se tiver mais de um filho, façam todos juntos. Ou, se o pai viaja ou a mãe não está em casa,
Faça só o pai, ou só a mãe, ou faça com um filho só um dia, depois com outro. Pelo menos por 10 dias. E só 15 minutos. Sem crítica, sem nada. Isso fortalece o vínculo de uma maneira incrível. Para que quando você precisar ensinar ele a tolerar as frustrações, ele vai saber, ele vai lembrar quem ele é, que ele foi ouvido, que o pai e a mãe gastam tempo com ele, quem cria ele gasta tempo com ele. E assim eu termino essa palestra de hoje, né, com esse versículo, que é sim uma chamada de atenção para a gente recobrar a força. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17, tá? Então, eu termino desta forma, que cada um possa lembrar, inclusive eu, né, que quando a gente fraquejar, a gente precisa lembrar. Eu estou aqui, não é opcional, e a educação é comigo mesmo. Não tem como terceirizar. E aqui é a minha família, aonde eu passo as minhas, né? As minhas frustrações, as minhas alegrias, os meus treinamentos, né? Nessas dificuldades aí, tá bom? Muito obrigada.